Quantos de vocês já viram um time com elenco milionário se transformar em um saco de gatos nas competições internacionais? Pois é exatamente isso que o Corinthians está fazendo há anos. Eliminação na Copa Sul-Americana, jogos sem criatividade, táticas defensivas que humilham os torcedores. E aí surge a pergunta: por que o Corinthians insiste em repetir os mesmos erros? Prepare-se para uma análise que vai além das manchetes. Vamos desvendar por que o clube que foi campeão da Libertadores em 2012 parece condenado a passar vergonha na América. O Corinthians não só falhou na Sul-Americana, mas também na Libertadores deste ano. 2 torneios importantes e 2 eliminações precoces. A torcida já não sabe se chora ou se ri diante do desastre. É como se o clube tivesse um pacto com o fracasso. O elenco do Corinthians custa mais de 300 milhões de reais, enquanto seus adversários na Sul-Americana somam menos da metade disso. Mesmo assim, o Timão não passou da fase de grupos. Contra o América de Cali, perdeu em casa por 2-1, mesmo dominando o jogo. Contra o Huracan, foi goleado por 4-0 em Buenos Aires. O técnico Dorival Júnior usou um time misto, mas não explicou a falta de planejamento. O pior, o clube sequer chegou perto da repescagem, algo inédito para um time de seu porte. A vergonha internacional. Corinthians, fora de competições importantes. O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, de forma lamentável, em um grupo com o Huracan, da Argentina, e América de Cali, da Colômbia. O Timão não passou nem da fase de grupos. É como se você fosse para uma prova com nota máxima em casa e tirasse 0 na escola. Agora, imagine um time com Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque, mas sem criatividade. É isso que o Corinthians tem mostrado. Jogadores caros, mas sem função. O Huracan, por exemplo, explorou os espaços deixados pelas laterais lentas do Timão. O América de Cali usou a velocidade de seus atacantes para anular a defesa corintiana. A culpa não é só dos jogadores. A diretoria não investe em estrutura e vive de passado. Enquanto o São Paulo avança na Libertadores, o Corinthians parece preso em 2012. O elenco de hoje tem potencial, mas falta identidade. Sem um padrão de jogo claro, o time parece um que improvisa a cada partida. E aí surge a pergunta: o Corinthians tem chances de mudar? Ou está fadado a repetir histórias de fracasso? Segundo a CBF, o Corinthians é o clube brasileiro com o maior valor de mercado. Mesmo assim, perde para times de segunda linha nas Américas. A última vitória internacional do Corinthians foi em 2021, na pré-Libertadores. Desde então, só eliminações. Dorival Júnior, um técnico que desaprendeu a ganhar? Dorival Júnior chegou ao Corinthians com a promessa de trazer estabilidade, mas desde que assumiu, o time não evoluiu. Contra o Huracan, ele escalou 5 volantes e apenas um atacante. Resultado: 0 gols, 0 criatividade e um jogo horroroso. Até Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan, disse: isso não é futebol, é um atestado de covardia. Dorival tem um histórico de recuperações, como o título paulista em 2023. Mas nas competições internacionais, seu medo de perder paralisa o time. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Corinthians venceu por 1-0, mas fez um jogo sem alma. A torcida já não aguenta mais táticas defensivas. Contra o Huracan, Dorival escalou 5 volantes e apenas um atacante. O que esperar de um time que joga com medo de perder? O Huracan, mesmo com um elenco inferior, dominou o jogo. O Corinthians não criou nenhuma chance clara. Além disso, o técnico não usa o banco de forma eficiente. Contra o América de Cali, ele deixou Yuri Alberto no banco até os 30 minutos do segundo tempo. Quando entrou, o atacante marcou um gol, mas já era tarde. Agora, compare Dorival com Abel Ferreira no Palmeiras. O técnico português prioriza o ataque, mesmo fora de casa. O Palmeiras joga com 3 atacantes e 2 volantes, garantindo o equilíbrio. O Corinthians, ao contrário, parece temer o ataque adversário. Será que Dorival está à altura do cargo? Ou o problema é o próprio sistema do clube, que não permite mudanças? Será que Dorival perdeu a mão? Ou o problema é o próprio sistema do clube, que não permite mudanças? A falta de identidade, entre o medo e a inconsistência. O Corinthians não tem identidade. Às vezes joga com 4 atacantes,
outras vezes com 5 volantes. Não há padrão. Os jogadores não sabem se devem atacar ou se defender. E o pior, o time sofre gols por falhas individuais constantes. Contra o América de Cali, o zagueiro Bruno Mendes foi desarmado facilmente no gol adversário. No Paulistão, o lateral Fagner cometeu pênalti infantil contra o Santos. Essas falhas mostram que o time não tem líderes. Sem personalidade, o Corinthians parece um time amador. Além disso, o Corinthians troca o sistema tático com frequência. Um dia joga com 4-3-3, outro com 5-4-1. Os jogadores não entendem as mudanças. Yuri Alberto, por exemplo, foi usado como centroavante, mas também como ponta. O Corinthians tem elenco para ser campeão, mas age como se quisesse ser rebaixado. Mauro César Pereira já disse isso, e ele tem razão. Será que o Corinthians ainda tem chances de mudar? Ou está fadado a repetir histórias de fracasso? É como se o Corinthians estivesse dirigindo um carro sem GPS. Anda pra frente, mas não sabe pra onde. O fantasma do passado. Quando o Corinthians era campeão. Em 2012, o Corinthians era um monstro na América. Hoje é um time mediano. O problema não é a falta de jogadores, mas a gestão. O clube perdeu o foco nas competições internacionais. O elenco de 2012 tinha Jô, Emerson Sheik e Paulinho. Hoje, o Corinthians tem Yuri Alberto e Memphis Depay, mas não rende. A diretoria não investe em estrutura e vive de passado. Enquanto o São Paulo avança na Libertadores, o Corinthians parece preso em 2012. Compare os dois times. O Corinthians de 2012 tinha um técnico visionário, Tite, um elenco coeso e uma estratégia clara. O Corinthians de hoje tem um técnico medroso, um elenco caro, mas sem identidade. Além disso, o clube não valoriza suas raízes. Em 2012, o Timão usava a pressão alta e o jogo coletivo. Hoje, prioriza o defensivismo. É como se o Corinthians tivesse esquecido sua própria história. E aí surge a pergunta: o Corinthians tem chances de recuperar seu prestígio? Ou está fadado a ser um time medíocre nas Américas? Mauro César Pereira já disse: o Corinthians tem elenco para ser campeão, mas age como se quisesse ser rebaixado. E ele tem razão. O Corinthians precisa urgentemente de uma reformulação. Contratar novos jogadores? Talvez. Mas o principal é mudar a mentalidade. A torcida merece mais do que jogos sem graça e eliminações vergonhosas. Até quando vamos ver o Timão tropeçar? Até quando vamos ver um time com elenco milionário jogar como se fosse da Série B? A diretoria precisa assumir responsabilidade. O técnico precisa ousar. Os jogadores precisam entender que vestir a camisa do Corinthians é um privilégio, não um salário. Enquanto isso, a torcida segue dividida entre a esperança e a frustração. Se esse vídeo te fez refletir sobre o futuro do Corinthians, clique em curtir, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, e não esquece de assistir ao próximo vídeo. Quer mais? Deixe nos comentários. Você acredita que o Corinthians pode se recuperar? Ou o ciclo de fracassos é irreversível? Eu sou Pelada, de luxo, e lembra, no futebol como na vida, às vezes o destino escreve histórias que ninguém espera. Até a próxima!